Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, fiquem connosco. As 7000 Portas e Crónicas de Santa Cruz são alguns dos filmes que vamos agora conhecer. Foi numa sala de cinema muito particular, já abandonada, que o realizador de Coimbra, Tiago Cravidão, partilhou o seu trabalho e o seu olhar sobre a cidade. Eletricista, canalizador, empregada de balcão, agente comercial, manicure, assessor de telemarketing, call center, gerente da loja, responsável comercial, serviço distribuidor de publicidade, polivalente, telemarketing, cozinheira, copeira, empregada de armazém, empregada, assistente, engomadeira, ajudante, Inglaterra, Dinamarca, França, Angola, Timor, Guiné. Obrigada. Normalmente há um discurso legitimador pelo tempo. Eu desde pequenino queria ser isto ou aquilo. Nos filmes também é assim. Às vezes há projetos que são legitimados por terem sido pensados há muito tempo, ou demorarem muito tempo, ou pela tecnologia que têm, dos valores de produção e dos atores que traz. E eu não tenho assim nenhum plano, quer dizer, tenho muitos projetos que gostava de concretizar, muitos deles em Coimbra. Não é muito fácil fazer um filme. Acho que os filmes vão acontecendo quando puderem acontecer, digamos assim. Brócolos, cenouras, feijão verde, cogumelos laminados, pêssegos e alho. Só tira a folha branca e assim tira a moeda, um pouco de molho e iscas. Esta sala tem talvez duas histórias interessantes. Uma que eu vi aqui um filme há muitos anos, chamada Nuvem, da Ana Luísa Guimarães, que depois acabou por ser a minha professora no Conservatório. E, por outro lado, também tem uma particularidade, porque creio que é a única sala de cinema no mundo que tem uma janela. E faz-me lembrar um bocadinho uma história do Cézanne, do pintor, que dizia que o mais importante no museu é ir à janela. Isso acontecia aqui um bocadinho. No meio do filme, um fade da imagem, do ecrã, e depois havia outro fade com a abertura destas cortinas. A carta de apresentação é, juntamente com o CV, para convencer o potencial empregador a chamar-vos para uma entrevista. Não se prolonga, uma carta tem que ter uma página no máximo e 3, 4 parágrafos. Portanto, verbos ativos, frases curtas e dinâmicas. Se não tiverem experiência ou formação exigida, não mencionam. Escrevam apenas sobre a vossa capacidade de aprender depressa. Sejam sempre positivos sobre as vossas capacidades. Não falem em ordenado. A ideia foi ter na Baixa uma rapariga à procura de trabalho. No início da primavera e no verão, o sol na Baixa cria toda uma série de angulações e de sombras que faz lembrar muito o expressionismo alemão, etc. Mas a piada daquilo era que nós andávamos a saltitar de sombra em sombra para filmar determinadas coisas. Depois desse houve as Crónicas de Santa Cruz, que é um filme sobre a cidade de Coimbra. O filme começa ali na Sé Velha, onde atualmente há a sepultura de Dom Fernando. E reza a lenda que há ali uma cisterna, a origem das primeiras povoações da cidade. Então eu imaginei que a partir daquela corrente de água, rio subterrâneo, como se fosse uma película a passar, que ia eclodindo em vários sítios da cidade. E a partir daí, sempre com essa ideia da água no fundo, visitei vários sítios
que me intrigavam muito. Alguém que foi empregada de comércio no Café Angola durante muitos anos e depois, digamos, o reflexo disso é a Dona Rosa da Casa das Bifanas. Alguém que trabalhava numa lavandaria e depois o reflexo disso são as lavandarias dos hospitais da universidade. Desse percurso pela cidade de Coimbra, houve este sítio da lavandaria do Zuc, onde eu tive algum tempo a filmar e achei que podia ser interessante aplicar o mesmo método ao hospital inteiro. Mas é um filme engraçado no sentido em que não há médicos nem doentes, não é muito fácil fazer um filme. Nasce um bocado desta estupefação de chegar ao arquivo municipal, à Casa da Cultura e perguntar que filmes é que há sobre a cidade e não haver nada ou quase nada, não é? Há os filmes do António Ferreira, que de facto é uma pena que não esteja cá mais vezes a fazer mais filmes, não é? E a experiência que eu tive de facto, com o António em particular, as coisas tinham havia um certo pudor na relação com o mundo e acho que isso é muito importante. Eu tendo a achar relevante, por exemplo, pensar-se nas relações sociais que se estabelecem entre as pessoas que fazem os filmes. O que é que une aquele grupo de pessoas que está ali a trabalhar no filme? Essa figura humana não era mais uma coisa. A fotografia é das melhores fotografias que tenho visto ultimamente. Parabéns, Maurício, que é lindíssima esta fotografia. Tem tudo que me toca. Porque ele estudou Belas Artes e desenhava muito bem, Cartier-Bresson, e tinha um feeling especial para escolher os assuntos. Era um homem super inteligente e culto, não era um anormal qualquer, tinha uma máquina fotográfica. As coisas não são feitas por acaso. Fomos até ao Salão Brasil assistir ao concerto de Jeffrey Davis. O vibrafonista falou sobre o projeto Jeffrey Davis Quinteto e o seu mais recente trabalho, For Mad People Only. Os temas foram escritos em 2016, já foram escritos há algum tempo. E na altura eu andava a ler essencialmente Hermann Hesse. Uso a música para descrever os livros que leio também é uma forma, como eu não costumo debater os livros com ninguém,
eu leio-os e ficam para mim. É uma forma de eu tentar, eu não digo refletir sobre os livros, mas pelo menos lembrar-me, ver o que é que me ficou no subconsciente desses livros. E os temas são um bocadinho isso. Para mim eles soam àquilo, mas para outra pessoa acho que não ia topar de forma alguma que tivesse algum tipo de relação com os livros. Eu costumo, pelo menos, tentar-me obrigar a escrever música todos os dias e se eu tiver sorte em 15 temas ou 10, 15 temas que eu escreva, fico com 1 ou 2 que eu gosto. Eu primeiro pensei nas pessoas que eu ia querer, com quem eu ia querer fazer este quinteto e depois escrevi para elas, ou seja, todo o resto do repertório. Alguns temas vieram antes, no caso do Monkey Business, o Monopoly, são temas que vieram antes e depois nós estreamos essa música num concerto no Porto, salvo erro, já há algum tempo, e depois íamos tocar ao Otto onde eu precisava de ter mais música e de facto para fazer um CD precisava de mais música. E aí, depois de ter tocado com eles e conhecê-los mais um bocadinho, voltei a escrever mais uns temas e assim foi. Mad People Only vem do Steppenwolf e basicamente era mais para o fim do livro, a personagem principal entra num teatro muito estranho, ou seja, entra numa casa de teatro em que há pequenas salas e à entrada de uma das salas, onde decorrem diferentes peças de teatro e diferentes eventos, na verdade não é só teatro, há uma placa em cima que diz exatamente For Mad People Only, ou seja, só para gente maluquinha da cabeça. E eu achei piada a isso e quando escrevi o tema, primeiro escrevi o tema sem título e depois o tema de certa forma fez-me lembrar
as diferentes salas, porque o tema tem 3 secções distintas, em que cada solista da banda, o saxofone, primeiro o vibrafone, depois o saxofone, depois o piano, sola nessas secções, e é como se fosse para mim as diferentes salas, aquelas 3 salas. Muito obrigado. Conseguem todos ouvir bem ou não? Vocês estão a ouvir o Oscar Marcelino da Graça no piano, João Mortágua no saxofone alto e soprano, Nelson Cascais no contrabaixo, Marcos Cavaleiro na bateria, o nome é Jeffrey Davis, nós tocamos algumas vezes antes de ir para o estúdio. Tocamos, sei lá, 5, 6 concertos talvez ao todo, antes de ir para o estúdio. Onde foi uma fase um bocado de crescimento da própria música, onde nós descobrimos que a música afinal era um bocadinho mais difícil do que nós estávamos à espera, pelo menos em termos imediatos. E depois quando chegamos ao estúdio a coisa já estava mais madura e já sabíamos onde é que estavam as ratoeiras e depois fomos e gravamos. Mas é sempre mais, pelo menos para mim, é mais divertido, vamos chamar assim, tocar ao vivo do que necessariamente ir para o estúdio e pensar que aquilo vai ficar para a vida toda, pelo menos para a minha. Ter que viver com aquilo. O resto dos projetos que eu fiz são, regra geral, projetos mais pequenos e que agora já percebi que não, mas na altura, quando comecei a escrever para esta formação, ou seja, eu tinha 2 instrumentos para além da secção rítmica, que é o vibrafone e o saxofone, e então não queria estar a escrever só uma melodia, a harmonia, e depois os 2 instrumentos a tocar a mesma coisa em uníssono. Quis explorar um bocado o facto de ter esses 2 instrumentos, mais a mão direita do piano, para tentar escrever mais do que eu normalmente escreveria. Não com isto querendo dizer que outras pessoas com esta formação não escrevessem mais ou menos. Para mim foi essa a experiência, estar mais preocupado com o que está escrito e depois a improvisação vir a seguir. Estou sempre a dizer, ou seja, é horrível, desculpa. Eu passo muitas horas a estudar vibrafone, porque, primeiro, acho que preciso, e segundo, porque é o que me faz feliz, na verdade. Portanto, a minha relação com o instrumento é uma relação de quase marido e mulher. Agora, às vezes é boa, outras vezes é má, há noites boas, noites más, dias bons, dias maus, como tudo, mas passo muito tempo, não vou dizer quanto, mas é mais do que eu gostaria de admitir que é, se calhar. As aulas são um bocado como a minha relação com o vibrafone, que há dias bons, há dias maus, há dias em que somos melhores amigos, eu e os meus alunos, neste caso. Há dias em que desato aos berros, quer dizer, já há muito tempo que eu não desato aos berros, mas há dias em que eu me chatei com eles e eles comigo. É uma relação, não é, com 2 sentidos. Na verdade, olhando para trás, já dou aulas há uns anos, e já tenho alguns alunos formados, bastantes, e tenho muito orgulho neles todos. Acho que estão todos aí a tocar muito bem e acho que é um país cheio de sorte, tem muitos vibrafonistas bons, modéstia à parte. Sim.
Chegámos ao fim de mais um programa, mas marcamos encontro já na próxima edição. Até lá, acompanhem o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.